Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Então, meus amores, vamos abrir o livro de Geografia na página 233. A gente vai iniciar nosso assunto de Geografia com a parte sobre a família real no Brasil, certo? Então, vamos lá. Em 1807, o imperador francês Napoleão Bonaparte ele invadiu Portugal com tropas. Então, sabendo dessa invasão, com o apoio e proteção da Inglaterra, em 1808, o príncipe regente Dom João ele transferiu a sede do governo para o Brasil e aqui chegou com toda a família real. A vinda da família real para o Brasil ela é conhecida historicamente como transmigração da família real. Então, muitos fidalgos tiveram de ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa. Precisando de moradias, o príncipe português então mandou muitos habitantes da cidade cederem suas próprias casas para a corte. Então, o selo real era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Então, eles tinham que se retirar de suas residências, certo? Dom João governava Portugal substituindo sua mãe, Dona Maria I, que havia ficado louca. Então, para melhor governar, o príncipe tomou uma série de medidas para o Brasil, entre elas a extinção da condição de colônia, elevando a categoria de Reino Unido de Portugal e dando início à época em que se pôde observar muitas mudanças em nossas terras, certo? Então, as tropas de Napoleão elas foram derrotadas e expulsas da Península Ibérica, que engloba Portugal e Espanha, em 1814. Mas a família real portuguesa ela não retornou de imediato ao centro do reino. Apenas em 1821, por causa de graves problemas políticos em Portugal, o agora Dom João VI, pois Maria I falecera em 1815, e a família real voltaram a Portugal. Assim acontecendo, deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente. E a história tomou novos rumos com a partida da família real, iniciando o período do Brasil Império, poucos anos depois do retorno de Dom João VI a Portugal, certo? A gente tem algumas curiosidades aqui, ó. Napoleão Bonaparte, ele resolveu tomar uma medida autoritária ao divulgar o chamado bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Ele estabelecia que todos os portos da Europa deveriam fechar suas tropas para as embarcações inglesas, ou seja, nenhum tipo de comércio poderia ser feito com os ingleses. Então, Portugal dependia dos produtos industrializados dos ingleses e furou o bloqueio. Então, e por quê? Porque eles estavam endividados com a Inglaterra. Então, Napoleão, irritado, invadiu Portugal. A corte portuguesa, receosa com essa invasão, fugiu para o Brasil levando toda a família real. Entre as mudanças que ocorreram com a vinda da família real para o Brasil, destacam-se 9 das principais, que foi quem? A abertura dos portos brasileiros às nações amigas, a fundação do primeiro Banco do Brasil em 1808, a criação da imprensa régia e a autorização para o funcionamento de tipografias e publicação de jornais também em 1808, a criação da Academia Real Militar, a abertura de escolas, entre as quais 2 de medicina, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, a instalação de uma fábrica de pólvora e de indústrias de ferro em Minas Gerais e em São Paulo, a vinda da missão artística francesa em 1816 e a fundação da Academia de Belas Artes, a mudança de denominação das unidades territoriais que deixaram de se chamar capitanias e passaram a se denominar províncias, a criação da Biblioteca Real em 1811, do Jardim Botânico em 1808 e do Museu Real em 1818, que mais tarde se tornou Museu Nacional, certo? Beleza até aí, gente? Vamos fazer um pequeno exercício? Então vamos lá, ó. Completa as lacunas. Aí tem aí, ó. Quando ainda éramos colônia, o imperador, que no caso foi quem? Napoleão Bonaparte, invadiu o reino de Portugal. Então, para não ser capturado, quem? O príncipe regente, quem foi esse? Dom João. Ele mudou a sede da coroa de Portugal para onde? Para o Brasil, certo? Segunda questão.
Por que as ordens de mudança da família real não foram dadas pela rainha? Ou seja, não foram dadas pela rainha porque a rainha Dona Maria, que é a mãe de Dom João, ela estava o quê? Louca. E o príncipe regente governava Portugal. Terceira. Qual foi o maior benefício que o Brasil recebeu com a vinda da família real? Então, o maior benefício que o Brasil recebeu foi o quê? Foi a extinção da condição de colônia, porque o Brasil tornou-se a ser chamado de quê? De Reino Unido ao de Portugal, certo? Quarta, quais foram os fatos acontecidos na Europa para que a família real retornasse a Portugal? Então, o que foi que aconteceu na Europa para que a família real retornasse? Foi o quê? Foi a saída das tropas francesas e graves problemas políticos que ocorreram lá em Portugal, certo? Quinto, quem Dom João VI deixou no Reino Unido de Portugal? Então, quem foi que Dom João VI deixou tomando de conta do Brasil? Foi quem? Foi seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, certo? Próxima, sexta questão. Completa as lacunas corretamente. A família real, no caso aí, fugiu para o Brasil no ano de quê? De 1807, com cerca de 10 mil pessoas da corte. Letra B. Recebeu o apoio de quem? Da Inglaterra, que protegeu os portugueses durante a viagem em troca de algumas condições, certo? Sétima. Complete a cruzadinha. Vamos lá. Letra A. Imperador francês que invadiu Portugal com suas tropas. Foi quem? Napoleão Bonaparte. Então, aí na letra A, vocês vão escrever Napoleão Bonaparte, certo? B. Príncipe regente que transferiu a sede do governo para Portugal. Ou seja, quem foi que transferiu a sede do governo português para Portugal, para o Brasil? Foi Dom João. Então, D. João, certo, gente? C. Dom João veio para o Brasil com toda o quê? Com toda a família real. Então, na letra C, vocês vão escrever família. D. Cederam suas casas para a instalação da corte portuguesa. Quem foi que cedeu? Foram os fidalgos. Então, na letra D, vocês vão escrever fidalgos. Com o falecimento de Dona Maria I, Dom João tornou-se o quê de Portugal? Tornou-se rei de Portugal. Então, na letra E, vocês vão escrever rei, certo? Oitava. O que aconteceu quando as tropas de Napoleão Bonaparte deixaram Portugal? Então, o que foi que aconteceu? Quando o Napoleão deixou Portugal, então o que foi que aconteceu? O retorno da família real foi possível, então, ou seja, eles já podiam retornar. Mas este só aconteceu em que ano? Em 1821, devido a graves problemas políticos em Portugal. Aí Dom João deixou o seu filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil, certo? Nona questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí tem as palavras do quadro. Brasil, família real e transmigração. Vamos lá, e fica o quê? A vinda da família real para o Brasil é conhecida como transmigração, certo? Na letra B, a gente vai completar com corte portuguesas, fidalgos e casas. Aí tem muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa, certo? Décima. Marque as frases corretas. Aí tem o Brasil não estava livre do domínio português. Verdade, o Brasil era colônia ainda. Dom João governava substituindo sua mãe. Isso mesmo, porque ela estava enlouquecida. A mãe de Dom João, Dona Maria I, reassumiu o trono. Não, ela faleceu, né, gente? Dom João governou o Brasil até a sua morte. Também não. Ele deixou o príncipe regente Dom Pedro como o príncipe regente do Brasil. Ele não governou até a morte. Dom João se tornou o rei do Reino de Portugal. Sim, pois a mãe dele falecera, né? 11ª. Escreva uma medida que Dom João tomou para melhorar o seu governo no Brasil. Foi o quê? A medida foi a extinção da condição de colônia, levando o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, certo? Questão de número 12. O que marcou o início do Brasil Império? Então, o que marcou o início do Brasil Império aqui foi o quê? Foi a partida da família real e o fato de Dom João VI e o fato do filho de Dom João VI, Dom Pedro, assumir o governo como príncipe regente, certo? 13ª. Reflita sobre o trecho abaixo. O reino português mandou muitos habitantes,
mandou muitos habitantes da cidade cederem suas próprias casas para a corte. Se isso acontecesse nos dias de hoje, o que vocês fariam? Ou seja, se hoje o presidente chegasse e dissesse que vocês tinham que ceder a casa de vocês para alguma autoridade, o que vocês fariam, certo? Aí cada um vai responder o seu, certo? Beleza? Então vamos continuar o assunto. A gente vai estudar agora a independência do Brasil, certo? Então, após a partida da família real, o Brasil ele continuou como Reino Unido de Portugal. Os políticos portugueses eles pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Então, governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe herdeiro Dom Pedro. Os portugueses, contudo, eles exigiram o seu retorno a Portugal e os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil e ele atendeu ao pedido em 9 de janeiro de 1822, que essa data ficou conhecida desde então como o Dia do Fico. O Dia do Fico ele recebeu esse nome, essa denominação, por causa da resposta positiva de Dom Pedro após um grande abaixo-assinado. Ele até no momento ele falou da seguinte forma, como tem aí na figura. Aí. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, certo? Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. E Dom Pedro cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe retornava de Santos quando recebeu, enviada pela sua esposa, Dona Leopoldina, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Então, afirma-se que, nesse momento, muito contrariado, Dom Pedro gritou, independência ou morte. Esse grito foi dado no rio Ipiranga, certo? Aí vamos lá. Esse momento ele ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, ou Grito da Independência, porque aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, próximo a São Paulo, onde, reunindo sua comitiva, Dom Pedro declarou sua intenção de tornar o Brasil independente de Portugal, liderando uma campanha vitoriosa contra as tropas leais à metrópole. Dom Pedro, então, ele tornou o Brasil uma nação independente, certo? Aí nessa imagem a gente tem o imperador Dom Pedro II sendo aclamado em 12 de outubro de 1822 no Rio de Janeiro, após a independência, certo? Aí vamos lá. Dom Pedro se tornou Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Nosso país ele se tornou uma monarquia e ele foi o imperador constitucional. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I reinou por 9 anos, mas em 1831, com o falecimento de Dom João VI, seu pai, abdicou do trono brasileiro para lutar por seus direitos em relação ao trono português. Então, no Brasil, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial, foi muito importante o trabalho de José Bonifácio de Andrade e Silva, considerado o patriarca da independência. Então, quando Dom Pedro I retornou a Portugal, ele deixou no Império do Brasil seu filho, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, que ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, aos cuidados de quem? De José Bonifácio. Então, tempos depois, Pedro de Alcântara reinou o Brasil com o título de Dom Pedro II. Então, nós brasileiros, nós tivemos, portanto, 2 imperadores, entre 1822 e 1889, certo? Aí surge a pergunta, o que mudou depois da independência? Então, o país, ele esperava fortes mudanças após o dia 7 de setembro de 1822. Ainda amargou anos de luta. E o Brasil, ele tinha sido liberto do colonialismo. Mas se deparava com outras formas de dependência. A proclamação não trouxe mudanças significativas na organização social do país. A economia ela saiu das mãos dos portugueses para ser controlada pela Inglaterra. Então, essa época ela foi bem tumultuada e mais revoluções aconteceram, principalmente em estados que queriam se tornar independentes. Então, só muito depois, o movimento republicano ganhou força. E no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca
Fonseca deu golpe em Dom Pedro II e proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil, certo? Beleza até aí, gente? Vamos fazer um pequeno exercício? Então vamos lá, né? Então temos aí, ó. Por que os portugueses desejavam o retorno de Dom Pedro a Portugal? Então, os portugueses queriam que Dom Pedro voltasse a Portugal porque eles pretendiam transformar o Brasil novamente em uma colônia, certo? Então, o que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1822? No dia 9 de janeiro de 1822 foi considerado o dia do fico. Foi o dia em que Dom Pedro disse que ficaria no Brasil e não retornaria para Portugal. Então, esse é o comentário que vocês podem fazer sobre esse assunto, certo? Terceira, nessa época, o que acontecia entre os brasileiros? Então, nessa época, havia uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. E Dom Pedro, ele cada vez mais estava irritado com as ordens vindas de lá, certo? Quarta, marque com um X por quanto tempo o Brasil continuou como Reino Unido de Portugal após a partida da família real. Então, após a partida da família real, o Brasil ficou como Reino Unido de Portugal durante 15 anos, certo? Então, vamos aí, quinta questão. No quadro abaixo, identifique os dados sobre a independência do Brasil. Data, local em que se encontrava Dom Pedro I. Então, foi no dia 7 de setembro de 1822, no Riacho Ipiranga. Palavras da liberdade, foi o quê? Independência ou morte. Nome dado ao acontecimento e sua consequência. O nome dado foi Grito do Ipiranga e o Brasil ficou independente de Portugal. Aí tem aí, ó, pesquisa o nome completo do proclamador da independência do Brasil, que no caso foi quem? O nome completo de Dom Pedro I. Ele se chamava o quê? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Sexta, complete corretamente as lacunas. Então tem aí, ó, com o gesto do Grito do Ipiranga, Dom Pedro declarou sua intenção de tornar o Brasil independente de Portugal, liderando uma campanha vitoriosa contra as tropas leais à metrópole. Dom Pedro tornaria o Brasil uma nação independente, certo? Próxima questão, temos aí, ó. O que foi o dia do fico? Então, o dia do fico foi o dia em que Dom Pedro I anunciou a decisão de ficar no Brasil diante do impasse de permanecer aqui ou retornar a Portugal, certo? Oitava, pesquise e descreva como era o Brasil na época da independência. Então, aí vocês vão fazer uma pesquisa e anotar aí o que vocês encontraram na pesquisa de vocês, certo? Nona, marque com um X a frase verdadeira. Dom Pedro cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de Portugal. Isso é verdade. Cada dia que passava, ele se irritava com as ordens que vinham lá de Portugal, certo? Portugal apoiava as medidas de Dom Pedro em relação ao Brasil. Isso é falso, até porque ele deu o grito de independência justamente porque Portugal tinha anulado todas as medidas tomadas por ele. Portugal anulou as ordens de Dom Pedro e ele voltou para Portugal. Falso também. Realmente Portugal anulou as ordens dele, porém ele não retornou a Portugal, ele tornou o Brasil um país independente. Décima, sublinhe a alternativa correta. Nome da imperatriz que enviou a carta a Dom Pedro. Foi quem? Dona Leopoldina, certo? Então vocês vão sublinhar o nome Dona Leopoldina. B. Que frase Dom Pedro gritou às margens do Riacho Ipiranga? Ele gritou independência ou morte. Então vocês vão sublinhar essa. C. O primeiro imperador do Brasil foi Dom Pedro I. Então vocês vão sublinhar Dom Pedro I. 11ª. Procure no caça-palavras os termos que completam as frases. Então aí, ó, o grito do Ipiranga aconteceu às margens do Riacho Ipiranga. Então vocês vão procurar no caça-palavra Riacho Ipiranga. B. Dom Pedro I tornou o Brasil independente de Portugal. Então vocês vão procurar no caça-palavra independente. C. Nosso país se tornou uma monarquia. Então vocês vão procurar monarquia. Letra D. José Bonifácio foi considerado o patriarca da independência. Então vocês vão procurar patriarca. O filho de Dom Pedro I reinou no Brasil como imperador constitucional. Então vocês vão procurar agora imperador, certo? Então vamos lá, continuando o assunto, a gente tem aí, ó, a imigração. Então, para se entender o que é imigração, é preciso compreender o que é migração. Então, o que é migração? Migração é o deslocamento de pessoas de um país ou região para outro lugar.
Então, falando-se de um povo ou grande quantidade de gente, podemos dizer o quê? Que se trata de um movimento migratório. Então, quando passamos a residir em terras estranhas, que não é a nossa terra natal, a gente somos chamados de quê? De imigrante. Então, quando deixamos nossa casa natal e tornamos-nos. Quando a gente deixa a nossa casa natal, a gente é chamado de emigrante, certo? Então, vocês já pararam para pensar de onde veio sua família? Sempre moraram na mesma cidade que vocês habitam? Será que um parente antigo não veio de outro estado ou até mesmo de outra nação? Será que estes antepassados ou familiares vivos há migrantes? Talvez você mesmo possa ser um migrante. Então, chama-se de migrante qualquer pessoa que se mudou de onde nasceu para outro lugar, seja de cidade para cidade, estado ou até mesmo país. Então, o movimento migratório no Brasil, ele aconteceu a partir do governo português da colônia, que foi em 1808, que foi permitida a concessão de terras para estrangeiros que desejassem se instalar no país. Então, o governo precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras. Então, assim, pessoas de muitas nacionalidades também migraram para o Brasil, como italianos e portugueses. Então, a tentativa prosperou pela percepção de que a escravidão no Brasil não duraria para sempre. Então, o próprio imperador tratou de incentivar a imigração europeia, promovendo propagandas na Europa com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento. Então, 10 anos depois, chegaram mais imigrantes, 100 famílias da Suíça que se instalaram na Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e o objetivo do governo era povoar o Brasil, que era explorado principalmente na região sul. Então, no período imperial, quando reinava Dom Pedro II, entre 1850 e 1870, muitos europeus imigraram para o Brasil na esperança de enriquecer as fazendas de café. De enriquecer nas fazendas de café, certo? Então, com o objetivo de trabalhar aqui, chegaram alemães, suíços, belgas, estimulados pelo senador Vergueiro. Mas o sistema de parceria em torno do lucro não deu certo. Então, principalmente no sul do Brasil, instalaram-se muitos colonos, assim chamados porque formava colônias, né? Então, as colônias do Sul, elas deixaram sua marca com suas construções típicas europeias. Então, quem chega hoje ao Sul é capaz de constatar a importância das colônias europeias conservadas pelos seus descendentes, certo? Então, inicialmente, os colonos recebiam uma pequena propriedade onde eles deveriam produzir gêneros alimentícios para abastecer as províncias da proximidade. Então, originaram assim muitas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, ou muitas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina. Então, graças à ação dos imigrantes, o Brasil hoje tornou-se não só grande produtor de café, mas de muitos produtos agrários, como uva, cacau, frutas trópicas de várias espécies, verduras e flores, estas últimas estimuladas pela tecnologia dos povos ocidentais, principalmente os japoneses, certo? Então, o Brasil, ele sempre foi uma terra de esperança para muitos povos, e por esse motivo, também russos, poloneses, ucranianos, húngaros, holandeses, sírios libaneses, judeus, japoneses, chineses e muitos outros vieram para nossas terras. Então, esse movimento migratório permitiu ao Brasil, no século XXI, tornar-se um país de grande congraçamento entre povos do mundo, certo? Então, vamos ver um pouco sobre a história dos migrantes no Brasil. Durante o século XIX, muitas pessoas da Europa decidiram se mudar para o nosso país, diferentemente dos africanos que vieram para cá forçadamente para trabalhar como mão de obra escrava. Estes migrantes resolveram vir ao Brasil por vontade própria. Então, na Europa do século XIX, as condições de sobrevivência para as populações humildes, também da cidade quanto do campo, não eram boas. As taxas de desemprego eram altas. Filiais de empresas coloniais no Brasil faziam propaganda para essas populações, prometendo terras e condições de trabalho melhores que as que encontravam em seu continente. Então, atraídos por essas promessas, esses europeus resolveram migrar para cá.
Ao chegar aqui, contudo, eles não encontravam exatamente o cenário dos sonhos que eles foi prometido, né? Então vamos acompanhar o relato de um colono vindo da Suíça, Tomás Davates, trazido ao Brasil pela companhia Vergueiro e Cia. Aí vamos ler vou ler para vocês o relato dele, certo? Então vamos lá. Ele diz assim, ó: os colonos que emigram de seus países recebem dinheiro adiantado da companhia e, por isso, tornam-se uma simples propriedade da Vergueiro e Cia. Eles só podem abandonar o trabalho de colonos quando pagarem suas dívidas de viagem com a companhia. Sem autorização por escrito do diretor da fazenda, nenhum colono, em dia de trabalho, pode sair da fazenda, a não ser para local muito próximo e quando a viagem for de apenas um dia para ir e voltar. Nesse caso, o diretor pode dar uma permissão verbal. Também é necessário permissão verbal para receber ou hospedar um amigo, mesmo que seja um parente próximo. Viu como era complicado, né, a questão dos imigrantes? Então, esse colono, Tomás Davates, ele liderou colonos em ações que protestavam contra os maltratos que sofriam na fazenda em que trabalhava, em São Paulo. Então, a polícia abafou o movimento e o governo brasileiro deportou Davates para a Alemanha. Isso se deve ao fato de que os fazendeiros e empresários brasileiros do século XIX, ainda com a mentalidade e o costume de usar escravos como empregados, não davam condições de trabalho e trato muito melhores do que os da escravidão. Então, o que diferenciava um colono de um escravo é que, para o governo local, eles eram considerados homens livres e também serviam como povoadores do vasto território brasileiro, que ainda muito desabitado no século XIX, poderia ser presa fácil para países vizinhos. Então, para isso, o governo lhes dava terras para cultivar e habitar. Entretanto, poucos foram os colonos que prosperaram como donos de terras, pois os senhores locais eles não pretendiam deixar que os imigrantes conquistassem muitos lotes de terra. Eles desejavam para si todas as terras para cultivar seus produtos sem concorrência, certo? Então, muitos dos imigrantes que chegavam ao Brasil para trabalhar nos campos fugiam para centros urbanos assim que podiam, pois se recusavam a se sujeitar ao tratamento horrível dado pelos senhores de terras. Chegando às cidades, eles não encontravam situação muito melhor que a do campo. Então, apesar do crescimento das cidades, da modernização, da infraestrutura dos maiores centros e do surgimento de importantes obras públicas, a grande maioria das populações humildes, eles continuavam vivendo em moradias simples, com pouco conforto e pouca acessibilidade. Então, muitos imigrantes, eles engrossaram os números das populações humildes, dividindo os mesmos espaços habitacionais e mercados de trabalho, com ex-escravos, mulatos e brancos pobres, principalmente nas fábricas, novidades que estavam se espalhando rápido no território nacional, e surgia assim a classe operária brasileira. Além das condições de moradia, as condições de trabalho nas fábricas não eram boas. Aliado a isso, também tinha o fato de não existir qualquer tipo de legislação trabalhista no Brasil, de modo que as grandes indústrias eles impunham sem problema algum regras de trabalho que fosse de seu agrado. Então, contudo, aos poucos os operários eles foram encontrando maneiras de se organizar para defender seus interesses. Começaram a formar sindicatos e se juntar para lutar por seus direitos, fazendo greves que exigiam melhores condições de trabalho e diminuição das horas de trabalho, que naquele tempo podiam facilmente passar das 12 horas diárias. Então, nesse tempo, greves de qualquer tipo não eram permitidas no Brasil. Então, com frequência, os líderes desses movimentos eram presos, e caso fossem colonos estrangeiros, eram deportados para seus países de origem sob o pretexto de serem considerados péssimos exemplos para os demais trabalhadores. Certo? Então, vamos conhecer um pouco sobre a migração interna no Brasil. Então, as migrações internas
que também podem ser chamados de interregionais, representam as mudanças nos fluxos de pessoas dentro de um dado território, um país, por exemplo. Então, no Brasil, o fluxo de pessoa, ou seja, o ir e vir de pessoas de uma região para outra, se intensificou bastante a partir do século XX. Então, em nosso país, esse fluxo populacional sempre esteve ligado a questões de mudanças econômicas e estruturais. Então, esse processo de migração interna era pouco difundido no Brasil, uma vez que, até recentemente, nosso sistema de transporte era defasado e a infraestrutura de estradas e ferrovias não dava conta de grandes fluxos. Então, os principais pontos de partida das migrações no nosso país, nos últimos tempos, foram o Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Então, ambos partindo para as grandes metrópoles das regiões Sul e Sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Então, esse fluxo de pessoas data do final do século XIX, mas com o avanço do século XX. Então, ganhou força graças ao declínio econômico do Nordeste e à industrialização do Sudeste. Certo? Então, aí a gente tem um gráfico sobre esse fluxo. Então, esse fluxo ele ainda existe, mas perdeu força a partir da década de 80, se vocês observarem aí, ó. Cada vez menos pessoas saem do Nordeste para tentar viver no Sudeste. Então, essa mudança se deve ao fato de o Nordeste estar apresentando crescimento econômico e industrialização, aliado ao fato de as indústrias estarem saindo do polo sudeste em direção ao interior da nação. Então, uma mudança recente na demografia brasileira mostra que a região norte e centro-oeste do nosso país estão ganhando um papel de maior evidência desde a década de 1970. Nos dias de hoje, o maior fluxo de população aponta que a região do Amazonas e o centro-oeste do Brasil, certo? Então, devemos lembrar que, apesar desse fluxo, essas regiões não recebem migrantes na mesma velocidade em que o Sudeste recebeu até os anos 80. Então, levantamentos feitos pelo IBGE mostram o quê? Que a migração interna caiu cerca de 37% apenas nos últimos 15 anos. Ou seja, se a migração interna é motivada pelas condições de vida, ofertas de emprego e industrialização, o Brasil, então, está alcançando níveis que tornam viáveis a estabilidade das populações dentro de suas regiões de origem, certo? Então, meus amores, por hoje é só, certo? Vamos parar por aqui. Vocês vão ver a atividade proposta aí, tanto no Classroom quanto na agenda. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, certo? Super beijo e bons estudos.